Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo do Blaugrana brasileiro. Dessa vez eu não consigo parar de sorrir. Vai ser a live inteira desse jeito. 4-0 para nós. Amassamos, cara. Humilhamos, cara. Tá bom? Uma notícia interessante. Nenhum jogador do Real Madrid falou após a partida. Todos se recusaram a falar na zona mista, tá? Jogadores do Barcelona saíram, falaram, todos conversaram, todos responderam às perguntas dos repórteres e os jogadores do Real Madrid se recusaram a falar, eles não falaram, tá bom? Eles saíram do vestiário direto pro ônibus, só quem falou foi o Ancelotti porque é obrigado, eu tava aqui assistindo as entrevistas pós-jogo, do Flick, do Ancelotti e tudo mais, pra gente trazer as informações para vocês. E os jogadores do Real Madrid se recusaram a participar, se recusaram a responder. Acredito que isso já é um sinal de que o clima não tá muito gostoso lá para dentro, né? Afinal de contas, você toma uma pisa dessa dentro da sua casa, depois de ter passado a semana inteira provocando, falando, principalmente a mídia madridista, a mídia de Madrid, que é bastante insuportável, a gente pode falar, passaram a semana inteira falando, os jovens do Barça são muito bons, mas clássico é jogo para adultos, tentando menosprezar os jovens de La Masia, como o Casador, como o Yamal, e foram justamente eles que resolveram o jogo, não é isso? Então, vão ter que ficar caladinho. Aquela cena do Ancelotti no final da partida reclamando, porque comemoraram, não podiam comemorar, porque provocaram na comemoração. Meu irmão, tu não quer ser provocado em casa? Não toma 4-0. É a coisa mais fácil que você pode fazer para você não ser provocado. Não tome uma pisa dentro de casa. Você tomar 4-0 dentro de casa, você vai ser provocado. Ele ficou chateadinho. Provocaram nós, não pode. Pode sim. Você não quer ser provocado? Não tome 4-0 dentro de casa, tá bom? Feito mais esse comentário, uma imagem que vai ficar para a posteridade, né? Yamal e Baldé dançando ao lado da bandeira de escanteio com 3-0 no placar do Barcelona no Bernabéu. Isso daí vai ser uma das comemorações que vai se eternizar, sendo que antes disso, o Yamal já tinha dado uma leve provocada para aqueles setores mais chatos da torcida do Real Madrid, que ficam ali naquela zona do campo, avisando, eu estou aqui. Né? Ele avisou, eu estou aqui. Tá bom? Então, porque os jovens não vão conseguir performar, clássico é jogo para adultos, não é jogo para jovens, foi um jovem de 17 anos que meteu 3-0 e foi um jovem de 21 anos que estava até um dia desse esquecido no Barça B, que o Hansi Flick trouxe para o time principal e que deu a assistência do 1-0 para o Lewandowski. Tá bom? Muita gente me mandou mensagem, muita gente chegou aqui, eu vi no direct, já estou vendo gente falando aí também, sobre as pessoas que desdenharam do Barcelona, né? As pessoas jornalistas, que no começo da temporada faziam piada, diziam que o Barcelona ia ficar atrás do Atlético de Madrid, que ao longo dessa semana, quando você teve aqueles programas de aquecimento para o jogo, né, aqueles programas que acontecem ao longo da semana falando do jogo, fizeram cara a cara, e aí dava 9-2 para o Real Madrid. Iam falar do jogo, não, o Real Madrid é favorito. E o Barcelona está muito bem. Não, mas quanto o Real Madrid não vai dar? As pessoas estão querendo dar uma resposta para esses jornalistas. Mas eu acho que a gente não precisa dar uma resposta para esses jornalistas. O que a gente precisa fazer é se conscientizar de que existem algumas pessoas que, infelizmente, ou porque não entendem de futebol, ou porque não têm a liberdade para falar o que realmente querem, são controladas pelos chefes que querem que seja seguida uma linha editorial, eles acabam falando grandes besteiras nos canais de YouTube, nas páginas de Instagram e por aí afora. E hoje a moda do momento é dizer que o Barcelona vai perder e que o Real Madrid é imbatível. Isso desde antes da contratação do Mbappé. E aí muita gente está querendo, não, mas e aí, responde, vai falar o que para esses caras? Não vamos falar nada, gente. A gente não precisa falar nada, tá bom? Nós, enquanto torcedores do Barcelona, que nos incomodamos com esse tipo de conteúdo, eu me incomodo bastante, é só a gente não consumir. É só a gente não assistir. Se esses caras estão lá falando isso, é porque tem muita gente assistindo. A maior torcida que existe de um clube europeu no território brasileiro é a do Barcelona. Pelo menos da última vez que eu chequei.
Se a torcida do Barcelona, ao ver esse conteúdo enviesado, que já nasce, ele é conceituado, o programa quando ele é escrito para falar mal do Barcelona e para exaltar o Real Madrid. Se a gente parar de assistir, eles param de fazer. Tá certo? É só parar de assistir que eles param de fazer. Então a gente não tem necessidade de ficar respondendo, de ficar mandando indireta, de ficar provocando, não precisa. Só não assistir. Eu não assisto, tá bom? Eu não assisto. E fica aí a reflexão para vocês, que eu percebo, se o cara chegar comigo e falar, pô, Ademir, mas eu gosto pra caramba dos caras, eu acho que eles se entendem muito, eu acho que eles gostam, eu acho que eles são imparciais. Se você gosta do conteúdo, assista. Eu tô falando pra galera que não gosta e que todo dia me manda no direct trechos desses vídeos reclamando do que os caras estão falando. Pô, se você claramente não gosta do conteúdo dos caras, para de dar audiência. Senão tu tá dando dinheiro pra quem tu não gosta. Em rede social a gente ganha com engajamento. Beleza? Tirado isso do caminho, a gente não precisa estar aqui para responder nenhum jornalista, nenhum correspondente, nenhuma emissora de TV. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa comemorar a vitória do nosso time. A gente precisa comemorar a vitória do Barcelona. É isso que a gente veio fazer aqui nessa live pós-jogo. Tirado esse... respondido ao pedido de provocação a quem duvidou de nós e respondido negativamente, não tem necessidade da gente fazer isso. Vamos começar a falar da partida propriamente dita. Primeiramente, vocês sabem, quem estava na live pré-jogo viu, que antes da partida começar eu não estava com essa camisa aqui. Essa camisa que já, para mim e para vocês que me assistem, virou a nossa camisa da sorte. Porque toda vez que eu uso essa camisa o Barcelona goleia. Eu não posso usar essa camisa todo dia. E às vezes o Barcelona joga quarta e sábado, terça, domingo. Se eu usar, meu Deus do céu, vão pensar que morreu alguém aqui na minha casa e vão chamar a polícia, porque a camisa vai feder mais do que defunto. Não é isso? Então eu não posso assistir sempre. Eu tinha botado a camisa para lavar e aí eu não ia usar ela no jogo. Porque eu não sou supersticioso. Eu realmente não sou. E aí eu coloquei, tava com uma outra camisa, vocês repararam, pediram para eu usar essa. Eu falei, pô, que besteira, nada a ver, a minha camisa vai definir o jogo. E nós fomos pro intervalo empatando de 0-0. No intervalo 0-0. E aí eu olhei pra minha esposa me olhou, e aí eu falei, amor, secou a camisa? Aquela camisa, a camisa da sorte, a camisa da goleada, secou a camisa? Ela falou, tá seca, tu quer usar? Eu falei, quero. Eu tirei a camisa que eu tava usando e botei essa. 4-0 pra nós. E eu, que não sou um cara que crê nesses elementos sobrenaturais, nessas superstições, agora creio. Porque nós estávamos empatando de 0-0 num jogo muito igual, muito equilibrado, que podia ir tanto para um lado quanto para o outro. E eu troco a camisa, nós mete 4-0 nos caras. Eu acho que a camisa tem que receber um salário condizente com a sua importância. Então eu peço aí que o Hansi Flick, que o Lamine Yamal, que o Rafinha, que eles mandem uma grana para eu sempre lavar essa camisa todo dia, porque é caro, tá? Esse negócio de lavar a camisa todo dia, o dinheiro vai todo embora. Pô. Eu peço que eles mandem dinheiro para mim para eu poder lavar a camisa todo dia e usar ela todo jogo. Porque a sensação que eu tenho é que sim, ela é a grande protagonista do futebol mundial no momento. Essa camisa aqui, ela é a grande protagonista do Barcelona. Tá bom? E eu falo, claro, brincando, mas eu estou um pouco impressionado, porque eu realmente comecei o jogo com outra camisa, foi pro intervalo 0-0. No intervalo eu coloquei essa camisa, nós metemos 4 nos caras. E puxando pela memória, todos os jogos que eu assisti com essa camisa, nós ganhamos de goleada. Cara, não tem o que fazer. Vaquinha para comprar sabão em pó, que é para todo dia eu lavar a camisa e usar ela todo jogo. Beleza? Dito tudo isso, feita essa nossa brincadeira inicial, vamos fazer uma análise tática da partida agora, de verdade, sem brincadeiras. A partida começa verdadeiramente muito equilibrada. A proposta do Ancelotti era uma proposta muito clara, e eu falei disso no pré-jogo, de jogar com 2 linhas de 4 que impedissem o Barcelona de criar, e em algum momento ele imaginava a individualidade do Mbappé e do Vinícius Júnior ia brilhar, e eles iam conseguir fazer 1-0, eles iam conseguir fazer o gol que desestabilizasse o Barcelona. Então ele veio com um time todo montado para defender. Falei isso no pré-jogo, que eram 3 volantes e o Bellingham, que é meia, mas se precisar jogar de volante ele também joga. Então, dentro do campo a gente poderia ter 4 volantes, e foi o que aconteceu. Eram 4 defensores, 4 volantes, Vinícius Júnior, Mbappé
tentando armar a jogada do outro lado. O Ancelotti deu uma de Diego Simeone hoje. O Simeone está acostumado a fazer isso quando joga contra times superiores. O Ancelotti mostrou que considera o Barcelona um time superior e adotou a estratégia. E no primeiro tempo ele conseguiu controlar muito bem as nossas construções. O Barcelona teve dificuldade para construir. Mas era perceptível, e na live durante o jogo eu falei sobre isso. Essa live inclusive está salva, está lá no YouTube. Na live durante o jogo eu falei sobre isso. Era perceptível que entre essas duas linhas tinha espaço. E quando o Barcelona conseguiu um passe nesse entrelinhas, com um jogador com lucidez, para girar o corpo para frente e partir para a construção, a gente estava criando oportunidades, a gente estava machucando o Real Madrid, né? Só que tem um detalhe. O nosso jogador que atuava entre essas linhas era o Fermín, e o Fermín tem muitas qualidades, tem muitas valências, mas o Fermín não é um jogador de lucidez e nem de criatividade. O Fermín é um jogador de intensidade, de chute de fora da área, de verticalizar as jogadas, de ter onipresença no campo, de fazer pressão alta. Pô, o Fermín é um jogadoraço, mas ele não tem essa característica de jogar entre linhas, com lucidez, com criatividade, saber o momento de soltar a bola no Yamal, saber onde se posicionar para receber essa bola livre. Ele não tem essa característica. Quem tem essa característica? Pedri, Dani Olmo. No primeiro tempo, em uma situação de jogo em que as posições se trocaram, o Fermín recuou e o Pedri jogou um pouco mais à frente, ele recebeu a bola, conseguiu um bom chute e ali o Barcelona teve o seu melhor lance na partida. Porque aquele lance do Yamal estava impedido. A arbitragem não deu, mas no replay dava para ver que aquele lance do Yamal, que ele sai na cara do Lunin, estava impedido. Então o chute do Pedri foi o melhor da partida. Ali eu percebi, e com certeza o Hansi Flick tinha percebido isso muito antes de mim, porque ele entende muito mais de futebol do que eu, que era um jogo que pedia ou o Dani Olmo para entrar no lugar do Fermín e já usufruir da característica que o marca, que é ter essa qualidade para receber a bola entre linhas, girar e levar o time para frente, ou o De Jong no lugar do Fermín, para que o Pedri pudesse jogar entre linhas e fazer o que ele fez no segundo tempo. A opção do Hansi Flick foi colocar o De Jong e isso mudou completamente a partida. A partir do momento em que o De Jong entrou no jogo, o primeiro lance, o Barcelona deu a saída de bola, tu já conseguiu perceber que o time tinha mudado. Tu já conseguiu perceber que o time estava melhor, que a equipe estava construindo com mais tranquilidade. No primeiro tempo foi muita trocação de chutão. Era o Real Madrid chutando para cá, o Barcelona chutando para lá. E nenhum dos times criando chances claras. Quando o Real Madrid fazia alguma coisa, estava impedimento. E o Barcelona só conseguiu aquele chute de fora da área do Pedri. O De Jong entra, isso muda. O Pedri começa a receber a bola entre linhas. O De Jong começa a fazer o jogo vindo de trás com muito mais qualidade. A marcação do Real Madrid tem um homem a mais para se preocupar. Você deu liberdade para o Casador porque estava mais preocupado com o De Jong. Isso é importante frisar. O De Jong já tinha machucado o Real Madrid com a bola no pé em duas oportunidades antes do 1-0. Antes do 1-0, o De Jong já tinha conseguido encontrar o Pedri entre linhas em duas oportunidades. Então a galera começou a ter uma preocupação a mais com o De Jong. Sobrou espaço para o Casador é excepcional. O Casador é outro nível de jogador. O Casador é aquilo que eu sempre falei sobre um símbolo do elenco do Barcelona nessa temporada. Ele é um jogador de pouca grife, mas de muita qualidade. O Casador é um jogador que ninguém conhece, se não for torcedor do Barcelona. Quem não acompanha o Barcelona talvez não conheça o Casador. O Casador tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Qualquer jogador de Barcelona e Real Madrid tem 20, 25, enfim. Ele não é um jogador famoso, mas o nível de jogo do Casador é de primeira prateleira e vem sendo ao longo desses 3 meses. Não é isso? Isso vem sendo ao longo desses 3 meses. Então ele recebe a bola com muito mais espaço, porque o De Jong não estava em campo, porque o De Jong em campo atrai muito a atenção da marcação do adversário, e ele enxerga um Lewandowski que está numa forma brutal, ele enxerga o Lewandowski que está num nível que lembra o Lewandowski do Bayern de Munique, que infelizmente nos castigou em algumas oportunidades quando teve. Talvez, inclusive em números, esse é o melhor Lewandowski de todos os tempos. O Lewandowski do Barcelona, com 36 anos, está fazendo mais gol do que fazia no Bayern de Munique no seu auge. Se pegar o começo da temporada, tomara que ele consiga manter esse ritmo até o final. Ele recebe a bola do Casador
ele recebe a bola do Cazador de uma maneira em que, se você olhar o lance com cuidado, fora da emoção do jogo, ele domina a bola de um jeito que ele não tira a velocidade dela, porque ele daria tempo da defesa do Real Madrid colar, porque o Rüdiger e o Militão são zagueiros rápidos, mas ao mesmo tempo ele não deixa ela esticar demais, porque senão ele abriria oportunidade para o Lunin sair e vir dividir com ele, é muito mais difícil de fazer o gol. A bola dividida com o goleiro é muito mais difícil de fazer o gol. A maneira que ele domina, ele pega com a pontinha do pé, a bola bate na pontinha do pé dele. Ela não para, porque senão a zaga pode se recuperar, ela continua. Mas ela perde a velocidade para não chegar na mão do goleiro. Um domínio perfeito. Ele não dá mais nenhum toque na bola. Ele domina e corre olhando para o goleiro. Ah, tu não vai sair? Tu vai ficar dentro da pequena área? Então toma um chute aqui rasteiro no primeiro pau. 1-0 para nós. É um gol lindo. É um gol maravilhoso. É gol de craque. Desde o momento do passe, que é o passe perfeito, até o momento da finalização de camisa 9 que sabe fazer gol. Que sabe fazer gol. Golaço, perfeito. O segundo gol não demorou. Foi rápido. Porque o Real Madrid sentiu o baque. O Real Madrid sentiu, tendo em vista que o objetivo do Real Madrid era não tomar gol do Barcelona. Torcendo para que numa individualidade, uma jogada individual, uma jogada brilhante, o Vinícius Júnior arrumasse alguma coisa. O Íñigo Martínez e o Cubarsí não conseguissem fazer a famosa linha de impedimento para o Mbappé poder atacar espaço. Só que nada disso estava acontecendo. Nada disso estava funcionando. Quando eles tomam o primeiro gol, eles têm que sair, mas eles não têm um time com qualidade para sair. Eles estavam em campo com Tchouaméni e Camavinga. Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Caramba, não tem um para dar um passe de qualidade. Como é que nós vamos fazer? Vai entrar o Modric, mas não teve jeito, né? Cruzamento do Baldé, numa jogada genial do De Jong. Troca de passes, tá? Barcelona tá de pé em pé. Iñaki no Íñigo, Íñigo no Cubarsí, Cubarsí no Koundé, Koundé no Pedri, Pedri no De Jong, e aí tá todo mundo pro lado daqui, todo mundo vem fechar o lado daqui, porque a jogada tá sendo construída no lado direito, o De Jong dá de primeira por cima da defesa pro Baldé, que tá aparecendo como elemento surpresa. O Baldé muitas vezes faz isso, ele atua como se fosse um ponta pela esquerda, quando o Rafinha vem construir por dentro. E aí o De Jong tá por cima, o passe perfeito, o Baldé olha pra área, e ele fez uma coisa que fazia muito tempo que eu não via ele conseguir. Ele acerta o cruzamento. Eu não estou aqui para criticar o Baldé. O time jogou demais. Ninguém merece ser criticado hoje. Mas o segundo gol é um gol em que o Baldé faz algo que estava faltando para ele. Que há muito tempo ele não conseguia fazer. Se vocês conseguirem me lembrar, um outro cruzamento que ele acertou, isso deve ter sido no último título de La Liga do Barça. Nessa temporada eu não tinha acertado, na outra eu não lembro nenhuma. E aí ele acerta o cruzamento e o Lewandowski cabeceia de um jeito que nem o Courtois pegava, menos ainda o Lunin. Que o cabeceio vai na lateral da rede, pô. Quem é que pega um cabeceio na lateral da rede? Não tem como. Ali uma falha na marcação do Militão, ele achou que o Rüdiger estava mais perto e ele foi fazer a cobertura pro Lucas Vázquez. O Baldé avança, o Lucas Vázquez vem, o Militão acompanha para fazer a cobertura no drible, e aí ele deixa o Lewandowski sozinho no meio da área. Depois que ele olha, puta que pariu, eu pensei que o Rüdiger estava com ele. E não estava, o Rüdiger estava voltando do meio campo, porque a jogada foi muito rápida. Ele foi acompanhar fora da área, defesa pega de calças curtas, graças ao passe do De Jong. O De Jong desmontou a defesa do Real Madrid, cruzamento certo do Baldé, 2-0 para nós. Consegue perceber? Ali matamos o jogo. Ali o jogo morreu. O Lewandowski teve duas oportunidades do hat-trick. Ele não conseguiu aproveitar, mas não fez falta. O Yamal foi lá, fez um gol e soltou uma comemoração, que vai ser uma das comemorações que a gente sempre vai lembrar quando pensar em grandes clássicos. Ao mesmo tempo que o Rafinha, que merecia muito o gol dele, conseguiu terminar mais uma partida sendo um dos melhores jogadores em campo e com o ritmo de melhor do mundo. Tá? Eu não estou exagerando, eu não estou sendo clubista. Clubista é o cara que não aceita que o Rafinha está jogando o suficiente para ganhar a bola de ouro, sim. O Rafinha mantendo esse ritmo até o final da temporada, o Rafinha é candidato à bola de ouro. Junto com os seus dois companheiros de ataque, Lewandowski e Lamine Yamal. E aí vai a questão de preferência. Quem você quiser votar, você vota. Mas que tem que ser um desses três, tem que ser. São os três melhores jogadores em nível demonstrado no mundo até o momento. Certo?
E o gol do Rafinha, de cobertura, lindo, lindo, mereceu. Quem quiser ver as minhas reações aos gols, é só ir lá no YouTube. Lá no YouTube eu fiz a transmissão da live durante o jogo no YouTube. Durante o jogo no YouTube eu fiz a transmissão da live. Eu assisti a partida e comentei com a galera que estava assistindo. E eu deixei salvo lá. Se você quiser ver a minha reação aos gols, você pode ir lá. Não vou mentir que eu me emocionei um pouco. Me emocionei um pouquinho. A pressão baixou. Houve um momento em que eu pensei que eu ia desmaiar. Então eu me sentei aqui na cadeira e fiquei esperando. E aí saiu o quarto gol e eu me levantei de novo. Né? Então, jogaço, jogaço. Um primeiro tempo equilibrado e um segundo tempo que o Barcelona destruiu, avassalou. Beleza? Nós vamos aprofundar essa discussão. Nós vamos aprofundar essa discussão tática da partida. Mas eu quero fazer o que a gente já fez no nosso vídeo pós-jogo da partida contra o Bayern de Munique. Vocês assistiram o vídeo que eu postei pré-jogo? O vídeo de análise pré-jogo que eu fiz em relação ao Real Madrid? A gente sempre coloca lá os 3 jogadores mais ameaçadores do adversário, as 5 chaves para a vitória do Barcelona, a aposta da escalação e a gente discute como que o adversário se comporta em campo taticamente. Como que o adversário se comporta em campo taticamente. Então são vídeos muito completos de análise, de verdade. Se você vai assistir um jogo do Barcelona e você não conhece o adversário ou conhece, mas quer entender melhor como ele funciona taticamente, vale muito a pena. Vale muito a pena você assistir os vídeos que a gente posta no YouTube. E a gente vai agora no pós-jogo, como a gente já fez anteriormente, fazer uma análise de o que a gente acertou e o que a gente errou, né? No top 3 dos caras, eu botei o Vinícius Júnior, o Valverde e o Modric. Para mim eram os três jogadores, para mim eram os 3 jogadores que a gente precisava ficar atento, que a gente precisava tomar um cuidado. O Ancelotti resolveu o nosso problema. Ele fez uma opção tática muito pobre, covarde, a gente pode falar. Eu não estou falando de maneira agressiva, não. Não estou falando de maneira agressiva, eu estou falando de maneira técnica, tática, analisando o jogo. O Ancelotti foi covarde. Ele tinha muito mais medo de tomar a goleada do Barcelona e não adiantou nada, tomou goleada do mesmo jeito, do que ele tinha a ambição de fazer os gols. Então ele tira o Modric do campo, ele tira o Modric do jogo e ele simplesmente vai para campo com Tchouaméni e Camavinga. Porra, tu tá pedindo para tomar pressão. No primeiro tempo funcionou, o Camavinga conseguiu acompanhar bem o Yamal, foi um problema ali pra gente, mas o Tchouaméni em nenhum momento fez absolutamente nada minimamente útil na partida. Beleza? Então o Ancelotti resolveu o nosso problema. O Ancelotti, não botando o Modric, ele transformou o Real Madrid num time inócuo, num time sem criatividade, num time sem capacidade de construir. Todas as jogadas do Real Madrid estavam em impedimento ou foram construídas através de chutão. O Rudiger dava o chutão, o Vinícius Júnior saía correndo atrás da bola, por ser um jogador veloz, às vezes ele ganhava, mas ele ganhava a bola colado na linha lateral. Ele não vai fazer um gol perto da bandeira de escanteio. Ele vai precisar dominar, virar de frente, driblar o Koundé, que hoje ele não conseguiu. Me fala um drible que o Vinícius acertou no Koundé. Todas as bolas o Koundé cortava para escanteio, e aí o Vinícius Júnior faz aquilo que ele sempre faz. Ele tenta driblar, o cara desarma, a bola sai para escanteio, ele comemora. Era isso que eu queria, o meu sonho era um escanteio. Mas driblar mesmo ele não conseguiu driblar. O Koundé foi muito bem, o Koundé dominou aquela demarcação do campo. Mas ainda assim, o Vinícius Júnior foi o jogador mais acionado, então está justificada a escolha dele como um dos top 3. E o que eu acho que decepcionou mesmo, não por culpa dele, mas pela escalação covarde do Ancelotti, foi o Valverde, porque a gente não viu o Valverde jogar. O Valverde jogou aberto pela direita ou jogou de meia pelo meio? Eu não consigo, de verdade, eu não consigo identificar. Eu tenho que olhar o mapa de calor dele no SofaScore para saber o que o Valverde estava fazendo no campo. Porque ele nem conseguiu os desarmes, nem a vencer duelos e nem contribuir com chutes de fora da área e ajudar na construção. Então, a formação do Ancelotti, confiando que o Vinícius Júnior ia ganhar jogando sozinho contra o Koundé e tirando o Modric do campo e o Valverde da sua melhor demarcação, ele acabou com o time do Real Madrid. O equilíbrio no primeiro tempo foi muito por conta de ele ter muita gente para defender e nem tanto porque o time estava bem.
certo? Então do top 3 dos caras, o Vinícius eu acho que ele foi dominado pelo Koundé, não conseguiu ir bem. O Valverde foi engolido pelo próprio sistema que o Ancelotti montou. A gente não sabe onde que o Valverde estava jogando. Ele estava jogando aberto pela direita ou estava jogando pelo meio? Não fica claro. Você concorda comigo que a gente não consegue identificar o que o Valverde estava ali fazendo? Ele estava só para acompanhar o Rafinha? Isso é que fez, ele acompanhou o Rafinha. Até que saiu o primeiro gol, ele parou de acompanhar o Rafinha e o Rafinha deitou e rolou. Não foi? E aí é muito pouco para você ter um jogador como o Valverde colocar só para acompanhar o Rafinha. O Ancelotti foi muito mal hoje, tomou um nó tático do Hansi Flick no segundo tempo. E o Modric nem entrou em campo. Então do top 3 dos caras nós controlamos muito bem. O Valverde foi engolido pelo próprio sistema do Ancelotti, o Modric nem em campo estava e o Vinícius Júnior vai precisar pedir licença para o Koundé se ele quiser fazer alguma coisa na vida. Porque se o Vinícius Júnior for tomar banho e cair o sabonete, ele que não se abaixa para pegar, porque o Koundé deve estar atrás dele. O Koundé deve estar atrás dele. Então, cuidado, Vinícius Júnior, quando você for tomar banho, não é isso? Porque o Koundé está perto. O Koundé está perto. Tá bom? Então, top 3 dos caras, nós conseguimos anular. Perfeito. Beleza? Vamos falar das 5 chaves da vitória, então. Primeira chave da vitória que eu apontei, que a gente precisava respeitar para poder vencer a partida contra o Real Madrid, foi não deixar o Modric jogar. E aí, meu irmão, o Ancelotti resolveu essa chave pra gente. O que eu falei do Modric? Eu falei, cara, o Modric é o único jogador do Real Madrid que tem lucidez para fazer a bola sair do campo de defesa e chegar no campo de ataque. Nenhum outro tem essa característica. Algumas pessoas levantaram, mas e o Bellingham? O Bellingham consegue fazer isso? Ele tem essa lucidez do passe quando ele recebe a bola no campo de ataque. Ele não é o jogador de fazer o time sair de trás e chegar na frente. Ele é o jogador de receber a bola na frente, dar o último passe e principalmente tentar a finalização. Tá bom? É isso. Então, quem é que tinha a lucidez para pegar a bola no campo de defesa, escanear o campo e escolher para onde o jogo precisava fluir? Era o Modric. Uma das nossas 5 chaves para a vitória era não deixar o Modric jogar. Aí o Ancelotti fez isso pra gente. Ele não deixou o Modric jogar, colocou o Modric no banco. Quando o Modric entra no segundo tempo, já está 2-0 para o Barcelona. A gente consegue construir o 4-0. O Modric foi muito bem marcado, foi engolido pelo meio-campo do Barcelona. Se eu não me engano, 25 a 30 minutos que ele jogou, ele foi amassado, ele foi engolido pelo meio-campo do Barcelona. Mas no primeiro tempo, a tranquilidade que a gente teve defensiva, ela aconteceu muito por conta da ausência do Modric. Tá bom? Obrigado, Ancelotti. Das nossas 5 chaves para a vitória, uma você deu de presente. A outra chave para a vitória que eu falei, e muita gente me condenou, né? Muita gente me condenou, muita gente... E eu não fico chateado, tá? Não pense que eu fico chateado quando você discorda de mim. Eu vou ficar chateado se você, sei lá, xingar. Porque a tua mãe é aquela desgraçada. Aí, pô, vou ficar chateado, com certeza. Mas quando você discorda de mim, eu não fico chateado. A gente debate. Só que, eu ficando chateado ou não, muita gente discordou de mim. E eu acho que hoje está comprovado que a realidade é que o Barcelona, essa era uma das nossas chaves para a vitória, quando faz a pressão alta e joga com a linha adiantada, ele é o melhor time do mundo. Disparado, com tranquilidade. O sistema do Hansi Flick de matar a jogada no campo de ataque, de não dar ao adversário as condições de construir vindo de baixo, matou o Bayern de Munique e matou o Real Madrid. O Barcelona, nesses 2 jogos que a gente sabe que eram os jogos mais difíceis do calendário, é claro que vai ter mata-mata de Liga dos Campeões, a gente pode pegar um City, pode pegar um Liverpool, que são times muito bem treinados. Mas no calendário que nós já conhecemos, os 2 jogos mais difíceis eram o Bayern de Munique e o Real Madrid no Bernabéu, porque no retorno em casa, tende a ser mais fácil. Esses eram os 2 jogos que a gente teria difíceis. O Barcelona teve 20 minutos ruins. Quando foram esses 20 minutos? Quando fez 1-0 no Bayern de Munique e recuou. Quando o Barcelona recuou para tentar compactar a defesa, ao invés de fazer a pressão alta e de o que ele é especialista no momento, obrigar o adversário a ficar em impedimento, essa falta da linha alta durante 20 minutos o Barcelona teve nessa semana foi o pior momento. O pior momento do Barcelona na temporada, disparado. Porque aí o
o Bayern de Munique chegava no campo de ataque sem ser incomodado, e aí o Kimmich olhava o jogo o tempo que ele quisesse. Opa, para onde eu quero que a bola vá? Eu quero que a bola vá para a direita, porque lá tá o Olise. Não, agora estão marcando o Olise, deixa eu olhar. Não tô gostando. Porra, quando tu dá essa paciência, quando tu dá essa oportunidade pro adversário, ele vai jogar muito melhor. O Barcelona tinha que fazer a pressão alta. E o que me diziam? Não, pô, mas essa pressão alta é muito arriscada. Porque o Alavés vai cair na linha de impedimento. Mas o Real Madrid... o Real Madrid não. Ai, como, meu Deus, o Real Madrid vai cair na linha de impedimento, ó pai. Não, o Mbappé? O Mbappé na linha de impedimento. O Mbappé não cai na linha de impedimento. O Vinícius Júnior não cai na linha de impedimento. Não vai, linha de impedimento. E o Real Madrid se tornou simplesmente a equipe que mais caiu em impedimento em toda a temporada. No jogo de hoje contra o Barcelona. Vocês sabiam desse dado? Eu acho que no jogo vocês perceberam que foi muitas vezes. Mas o dado, a estatística é essa. O Real Madrid foi o time que mais caiu na linha de impedimento em toda a temporada. Antes, o que a gente tinha era o Alavés com 12 impedimentos. O Alavés teve 12 impedimentos, era o time que mais tinha caído na linha de impedimento do Barcelona. O Real Madrid igualou esses 12 impedimentos. Só que, além desses 12 impedimentos, você ainda teve vários lances que os jogadores estavam tão impedidos quando recebiam a bola que eles nem iam atrás. Eles não iam atrás da bola. E aí você, assim, tava impedido, só que não vai ser computado porque ele desistiu da jogada e a gente saiu com a bola dominada de trás. Tá bom? Então a linha de impedimento funcionou muito bem. E aí pra galera que dizia, não, mas o Mbappé nunca vai ficar em impedimento. Segundo o SofaScore, ele ficou em impedimento 8 vezes. Segundo o SofaScore, o Mbappé ficou em impedimento 8 vezes. Eu vou falar uma coisa, que por ele ser um jogador de muita grife, todo mundo tem medo de falar. Mas eu tô cagando e andando, porque eu não tenho contrato com nenhuma empresa. Essa página aqui é minha. Aqui, nessa página, eu sou o editor, o apresentador, o analista, eu sou o cara que cuida da iluminação, do áudio. Então não vai ter ninguém para falar, pô, cara, não fala uma coisa dessa. Eu falo o que eu quiser. E o que eu quero falar é, o Mbappé tem muita grife. E tem muitas qualidades como jogador. Mas duas coisas. Primeiro, ele não é nem perto de ser o melhor jogador da atualidade, como eu não sei porquê nas redes sociais convencionou falar. Que o Mbappé é o melhor jogador da atualidade e que ele é excepcional, ele é melhor do que todo mundo. Eu escutei falarem que o Mbappé era o herdeiro do Messi. Pelo amor de Deus. Que ele era o sucessor do Messi. Agora que o Messi foi para a MLS, é o Mbappé que... Tá que pariu, cara, mas me doeu assim a alma quando eu escutei isso. Né? Ele não é... E a gente tá vendo que o Mbappé foi um jogador que... Teve um momento muito bonito na final da Copa do Mundo, porque ele fez 3 gols. Fazia muitos gols no campeonato francês, porque tinha chances infinitas. Recebia a passe do Neymar e do Messi contra aqueles times do campeonato francês. Ele deitava e rolava, mas em Liga dos Campeões ele nunca conseguiu ser determinante. Nas Eurocopas ele nunca conseguiu ser determinante. E pelo Real Madrid, a temporada dele até aqui é uma temporada de não ser nem o vice-artilheiro da competição. E só não tá pior porque deram 3 pênaltis pro cara fazer número. Não é o melhor jogador do mundo. Não tá nem perto disso. Tá bom? E o detalhe que eu queria abordar. Falavam do Mbappé o seguinte, não, o Mbappé não vai ficar em impedimento. Galera, quem não fica em impedimento é o jogador inteligente. O Mbappé não é um jogador inteligente, o Mbappé é um jogador de velocidade. Essa ideia de que o jogador, por ser muito veloz, não vai ficar em impedimento, é uma análise, vamos dizer, superficial. Eu não estou xingando ninguém, tá? Mas eu tenho que usar algum adjetivo, o adjetivo que eu encontrei foi esse. Falar que o jogador, porque ele é muito rápido, não vai ficar em impedimento, é uma análise superficial. Porque o jogador que não fica em impedimento é o jogador inteligente, não é o jogador veloz. E o Mbappé não é um jogador inteligente. O Mbappé tem muitas valências, tá? O Mbappé tem potência, o Mbappé tem finalização, não tão boa, mas
faz uns golzinhos de vez em quando, uns gols bonitos. O Mbappé tem velocidade. O Mbappé tem muitas características que fazem dele um jogador muito bom. Mas ele não é um jogador inteligente. A prova disso foi hoje. O cara ficou 8 vezes em impedimento. Tá bom? Então vamos confiar no estilo de jogo do Hansi Flick. A linha alta era uma das chaves que a gente apontou como uma necessidade para a vitória. Foi feita, funcionou. Marcação lá em cima fez com que o Real Madrid não conseguisse sair construindo de trás. E a linha de impedimento aqui embaixo funcionou muito bem. Melhor do que contra o Alavés. Porque contra o Alavés foram 12 impedimentos, me encheram o direct falando, com o Alavés é fácil, quero ver com o Real Madrid. Vimos. Foi o mesmo número de impedimentos. Tudo bem? Aí o pessoal pedindo para eu respeitar o Mbappé. Cara, eu tenho que dar minha opinião sincera. A minha opinião é essa. Eu não estou xingando a família do Mbappé. Eu estou falando que ele não é um jogador inteligente, a minha opinião. Ele é um jogador que tem muitas valências. Mas ele não é um jogador marcado pela inteligência. A inteligência no PSG sempre foi do Neymar e do Messi. Ele era o cara da potência da finalização, mas ele não é um jogador inteligente. E hoje isso ficou muito claro. Um jogador inteligente não fica em impedimento 8 vezes, pessoal. Um jogador inteligente não fica em impedimento 8 vezes. Porque quando ele ficar em impedimento na 4ª vez, ele vai ter a inteligência para não ficar em impedimento a 5ª. E não foi o que aconteceu, ficou 8. Tá bom? Outra chave da vitória que eu apontei e que eu acredito que ela foi muito respeitada. Foi a gente controlar bastante. Eu não lembro qual foi a frase exata que eu usei, para ser sincero. Não me lembro qual foi a frase exata que eu usei. Mas o sentido dessa chave que eu vou falar agora era que a gente cuidasse da bola. Não perdesse a bola em locais do campo que o Real Madrid pudesse fazer uma rápida transição e nos machucar. Né? Se eu não me engano, eu falei cuidar da bola. Que não é necessariamente ter muita posse de bola. E isso o Barcelona teve. O Barcelona teve 58% de posse de bola fora de casa contra o Real Madrid no Bernabéu, 58% o Barcelona teve. Isso é um dado brutal. Mas uma das chaves da vitória que eu disse foi que a gente precisava cuidar dela. O que eu disse? Eu disse que o Real Madrid não estava jogando bem. O desempenho do Real Madrid não era de alto nível. Mas ele estava tendo as vitórias. Ele ganhava as vitórias. Ele ganhava os jogos. Né? Então, alguma coisa eles estavam fazendo bem. O que eles estavam fazendo bem? A transição deles era muito eficiente. Quando eles recuperavam a bola num setor do campo em que eles percebessem fragilidade no adversário, eles conseguiam acelerar. Em muitos momentos eles colocavam o Vinícius Júnior na condição do 1 contra 1, o Vinícius Júnior desequilibrava o adversário e conseguia ou o gol ou a assistência. O Vinícius Júnior tá jogando muito, tá? O Vinícius Júnior tá jogando muito bem. Eu sei que ele é jogador do rival, mas ele vem jogando muito bem. Hoje ele enfrentou um jogador que soube anulá-lo, foi o Koundé. Mas antes do jogo de hoje ele vinha jogando muito bem. E o que o Barcelona não podia fazer? O Barcelona não podia dar a bola para o Real Madrid nessas condições. Aquele momento que você está se posicionando para o time sair. O time está saindo do campo. E aí tu erra o passe. E os caras pegam a defesa toda desmontada e aberta. Isso a gente não podia fazer. A gente não podia estar tocando bola na frente da área do Real Madrid e entregar ela no pé do Valverde. Porque ele era o cara que poderia fazer essa transição mais rapidamente. A gente não poderia tentar dribles no campo defensivo e dar a bola no pé do Camavinga, porque os times que fizeram isso foram punidos. Beleza? Então a gente tinha que cuidar da bola. Se o Barcelona fosse perder a bola, isso ia acontecer. Não tem como ter 100% de posse de bola. Mas se o Barcelona fosse perder a bola, que ele perdesse numa finalização. Eu chutei, o goleiro defendeu ou então foi para fora. Pode ser. A bola sair pela lateral, a bola sair pela linha de fundo. Se a gente perdesse a bola da linha da área para frente, no caso deles, né, na linha da área deles para frente, ou a bola saindo para lateral, ou a gente perdesse a bola já matando a jogada, isso o Barcelona fez muito bem, a gente perdesse a bola já matando a jogada, isso o Barcelona fez muito bem, a gente ia tirar do Real Madrid a oportunidade de fazer as transições, e a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu fazer isso muito bem. A gente tirou do Real Madrid as oportunidades de fazer as transições. Tá bom? O Real Madrid, eu não consigo me lembrar nenhum lance que eles criaram de transição.
Eles criaram oportunidades, o Mbappé teve algumas oportunidades, mas eu não me lembro de nenhum lance que foi criado nessas transições rápidas, do Barcelona dando uma mancada. O Pedro errar um passe, o Fermin perdeu uma bola e os caras saíram na cara do Iñaki Peña. Isso não aconteceu. Né? Então respeitamos essa chave e foi crucial para a gente sair vencedor hoje. Uma outra chave da vitória que eu apontei foi a chave de ter efetividade no ataque. E eu fiz a ressalva, eu não estou falando isso, eu não estou dizendo que nós temos que ter efetividade no ataque, porque eu acho que nós não estamos tendo. Nós vínhamos tendo efetividade no ataque. Mas isso precisava ser falado no vídeo, na análise de pré-jogo, porque o que tinha salvado o Real Madrid de perder ou de empatar, a maioria das partidas, inclusive, não foi uma ou outra não, a maioria das partidas que ele teve na temporada até aqui, foi o ataque adversário não ter efetividade. Isso acabava acontecendo porque o Courtois fazia um milagre, ou porque o time que estava atacando não finalizava com qualidade. O jogo contra a Real Sociedad foram 3 bolas na trave, porque os caras meteram. Mas no gol mesmo não meteram nenhuma. Aí é complicado de você ganhar uma partida, né? A Real Sociedad não teve efetividade. Contra o Borussia Dortmund, estava 2-2, o Borussia teve a oportunidade de 3-2, o Courtois fez um milagre. Contra o Celta de Vigo teve a oportunidade de empatar o jogo, 2-2, e o atacante perdeu um gol sozinho. A bola que vem cruzada, só para ele empurrar para dentro do gol e bate para fora. Então esse erro o Barcelona não poderia cometer. O Barcelona não poderia ser um time de pouca efetividade. Por quê? A gente teria as oportunidades de fazer os gols. A defesa do Real Madrid não é mais a da temporada passada. A defesa do Real Madrid na temporada passada, ela transformava numa missão muito difícil conseguir os gols. Era muito difícil fazer gol no Real Madrid na temporada passada, mas nessa não é mais. Nessa, você tem facilidade para chegar na área do Real Madrid. Você chega na área do Real Madrid tranquilamente. Tanto que o Barcelona teve 47, se eu não me engano, toques no último terço do campo, que é um número brutal. Jogou muito tempo perto da área do Real Madrid. Tá fácil criar oportunidade contra esse Real Madrid. Tá bom? Mas tem que aproveitar. Como hoje o Real Madrid não teria o Courtois, que é um milagreiro, e não estaria enfrentando um ataque qualquer, não é o Zezinho das Couves, é o Lewandowski que vai ter oportunidade para fazer os gols, eu acreditava que o Barcelona faria os gols e venceria o jogo. Mas, como eu estava analisando o que tinha que ser feito, isso tinha que ser feito. Isso tinha que ser feito. E o que tinha que ser feito era ter efetividade na frente. E tivemos. E tivemos efetividade na frente. Porque nós criamos 6 chances de gol. Isso é muita coisa para criar num clássico, tá? Nós criamos 6 chances de gol, fizemos 4. De 6 chances de gol, nós fizemos 4. Isso é ter efetividade. Você fez mais da metade dos gols comparado às oportunidades que tinha. Então, mais de 50% de aproveitamento. Tivemos efetividade, vencemos o jogo de goleada. Quem perdeu os gols das grandes chances criadas foi o próprio Lewandowski, né? Que o Lewandowski tem aquele lance. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu posso estar sendo muito injusto. Mas é a sensação que eu tive. O Lewandowski tinha feito um gol de direita, um gol de cabeça. Na Alemanha, que é onde o Lewandowski construiu a maior parte da sua carreira, cada hat-trick tem um nome diferente. Então, quando tu faz o hat-trick sem bater pênalti, é o hat-trick limpo. Tem o hat-trick, que é quando tu faz 3 gols. Quando tu tem o hat-trick sem cobrar pênalti, é o hat-trick limpo. Tipo assim, ninguém te ajudou a fazer o hat-trick, mas não teve pênalti. E tem o que eles chamam de hat-trick perfeito. Qual é o hat-trick perfeito? Um gol de direita, um gol de esquerda, um gol de cabeça. Posso estar sendo muito injusto. Mas como o Lewandowski já tinha feito um gol de direita, já tinha feito um gol de cabeça, aquela oportunidade que ele tem, cara, pelo amor de Deus, eu sei disso. Lewandowski sabe também. É para apoiar o pé esquerdo, bater com o direito. Ele já fez vários gols assim, inclusive nessa temporada, do Rafinha dar o lançamento para ele, da maneira que foi, ele apoia o pé esquerdo e empurra com o direito. Tu também não pode bater muito fraco na bola, senão ela não vai pro gol. Mas tu tem que fincar o pé esquerdo, bater com o direito. E o que ele tentou fazer? Mesmo a bola vindo para a perna direita, ele fincou o pé direito e tentou bater com o esquerdo. O que eu acho? Que ele quis esse hat-trick perfeito. Ele quis o hat-trick perfeito.
Ele já tinha feito um gol de direita, um gol de cabeça, ele queria o hat-trick perfeito. E num lance que era para dar de direita, ele tentou dar de esquerda. Mas tudo bem, acontece. Né? Isso daí acontece. Perdeu, não fez falta pra gente, ganhamos de 4-0, tá maravilhoso, 4-0 pro Barcelona. Eu prefiro pensar nos 2 gols que ele fez do que no gol que ele perdeu. E depois ele tem uma outra oportunidade que não era tão fácil de fazer o gol, mas também era uma oportunidade que a gente espera que ele faça. Tá bom? Mas, né, descrito o que aconteceu com o Lewandowski, eu acho que foi isso. Eu acho que ele perdeu aquele gol porque ele estava se esforçando para fazer de esquerda e ter o hat-trick perfeito. Numa jogada que claramente era para a direita, eu acredito que a gente teve a efetividade. Se você cria 6 chances e faz 4, você teve efetividade. A gente não pode criticar o Barcelona por falta de efetividade. Era uma das chaves que a gente tinha estabelecido para a vitória e ela foi respeitada. Então hoje, nós respeitamos todas as chaves da vitória. Todas. Todas as chaves da vitória que a gente fez no vídeo pré-jogo foram respeitadas. Qual foi o resultado? 4-0 para nós, fora os ameaços, na casa dos caras, 6 pontos na liderança do campeonato. Se alguém criticar alguma coisa do Barcelona hoje, se alguém arrumar alguma desculpa pro Barcelona ter vencido essa partida de hoje, aí é papo de maluco, tá bom? Aí já é pessimismo demais. Fechou? Dito isso, vamos para aquele momento da live, em que a gente vai dar as notas para os nossos jogadores. Vamos dar as notas para os jogadores? Aqui a gente faz isso junto, tá? Eu vou dar a nota, eu pergunto se vocês concordam e a gente escolhe a nota, do jogador definitiva. Tudo bem? E aí no finalzinho do vídeo eu respondo algumas perguntinhas de vocês. Lembrando sempre que essa live vai ficar salva e vai ser postada no YouTube. A gente vai salvar essa live, vai postar lá no YouTube. Para você que não assistiu completo e quer assistir, pode ir lá. Tá bom? Vamos para a nota dos jogadores. Vamos começar pelo gol, né? Nota do Iñaki Peña. 9. Por que não 10? Porque nota 10 pra mim só pode ser pro melhor do jogo. Pra mim. Nota 10 tem que ser pra um jogador só. Qual foi o melhor do jogo? Nota 10 pra ele. E pros outros? Aí eu vou de 9,5 pra baixo. É o meu critério, porra. Ah, é justo, é injusto. Porra, mas é como eu gosto de fazer. Que é pra só ter sempre um jogador com a nota 10. Respeitado isso, pra vocês, o Iñaki Peña foi o melhor em campo? Se ele foi o melhor em campo, eu dou a nota 10. Se ele não foi o melhor em campo, eu dou a nota 9. Ou 9,5, se vocês preferirem. Se manifestem aí. 9,9 não pode, porra. Aí tu quer avacalhar. Os caras são foda. Ou é 10 ou é 9,5. Vai lá. E aí? 9, 9,5. Pois é. Vamos falar um pouquinho do Iñaki Peña, cara. Eu não fujo a minha responsabilidade, tá? Eu critiquei o Íñigo Martínez no começo da temporada, ele calou a minha boca e todo dia que eu tenho oportunidade eu faço um vídeo elogiando. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia seria eu fingir que eu nunca critiquei, ou continuar criticando, arrumando defeito para não dar o braço a torcer, isso eu nunca vou fazer. Eu aceito que eu errei quando desconfiei do Íñigo Martínez no começo da temporada e agora eu só posso aplaudir. E eu vou fazer algo parecido com o Iñaki Peña. Por quê? Em ambos os casos, tanto no caso do Íñigo Martínez quanto no caso do Iñaki Peña, eu sempre achei que tinha um exagero. A galera, quando criticava o Íñigo Martínez, parecia que ele era sei lá, ele era um zagueiro da 4ª divisão, e não é, né? Ele podia não ser o grande nome da zaga no planeta, mas ele era um jogador, assim, que merecia pelo menos respeito. Eu não achava que ele tinha nível para ser titular do Barcelona, mas eu não concordava com a maneira que ele era ridicularizado. Então, ele calou a minha boca, mas, assim, ridicularizar, como muita gente fazia, eu nunca fiz. E pro Iñaki Peña vale a mesma coisa. O Iñaki Peña calou a minha boca hoje. Eu não achava que o Iñaki Peña teria nível para jogar contra Bayern de Munique e Real Madrid e fazer as partidas seguras que ele fez. Ele fez duas partidas seguras. Contra o Bayern de Munique, ele não teve oportunidade de fazer defesas, porque o Bayern de Munique, o chute que deu no gol é uma bola indefensável. O cara dá um voleio dentro da pequena área, não tem como defender. E depois não chutou mais no gol, foi só bola pra fora. Aquele chute do João Palhinha que foi pra fora, o do Coman foi pra fora e não teve mais nada. Tá bom?
Mas ele fez uma partida segura, patrulhando a área, saindo com a bola no pé, ele fez uma partida segura. Beleza. Mas ainda ficava a pulga atrás da orelha, ficava asterisco. Eu não podia vir aqui e dizer, o Iñaki Peña calou minha boca, porque a minha preocupação nunca foi essa. A minha preocupação nunca foi com o pé. Eu sei que ele é acima da média dos goleiros no futebol mundial jogando com o pé. Ele é acima da média. Ele pode não ser o melhor do mundo, mas ele é acima da média. A maioria dos goleiros joga pior do que ele com o pé. Isso não me preocupava. Ele patrulhar à frente da área, ele já tinha mostrado que ele conseguia fazer isso. Era um defeito que ele tinha na temporada passada e que nessa ele não está demonstrando. Então o que faltava a gente ver o Iñaki Peña fazer? Defender chute. O cara sair na cara dele e ele pá, defender. O cara chutar de longe e ele pá, defender. O cara sair perto dele e ele crescer e obrigar o cara a chutar para fora. Isso ele fez. Isso ele fez. No primeiro tempo o Vinícius Júnior tem uma oportunidade que, claro, se ele finalizasse melhor seria gol, mas que ele é forçado a finalizar para fora. Se ele finalizasse melhor era gol, tá? Porque ele sai na cara do goleiro. Foi o único lance que ele ganhou do Koundé. Mais cedo eu falei que não tinha ganhado nenhum, esse ele ganhou. Ele recebe a bola no 1 contra 1, ele vai para dentro do Koundé, ele consegue passar. Depois disso não fez mais nada, mas naquele lance foi muito bem. E ele se vê na frente do Iñaki Peña. Na frente do Iñaki Peña. E o Iñaki Peña conseguiu se colocar numa posição em que o Vinícius Júnior não tinha nem o segundo, nem o primeiro pau. Não tinha nenhum dos dois. Ele simplesmente cresceu. Esse pra mim foi a defesa mais importante dele. Porque todas as outras defesas já aconteceram quando o time estava ganhando de 2-0. Essa estava 0-0. Ele cresce como se fosse um goleiro de futebol de salão. Numa posição que a gente já viu o Ter Stegen fazer muitas vezes. Naquela base de salão que o Ter Stegen faz muito bem. O Iñaki Peña copiou o Ter Stegen naquele lance. E aí o Vinícius Júnior... vou dar no segundo pau, vou dar no primeiro, a marcação fechou, ele tentou tirar, bateu pra fora. Ali, o Iñaki Peña não defendeu, mas o posicionamento dele foi importante. Ali já foi um momento que a gente começou a pensar, caramba, boa jogada do Koundé. Boa jogada do Iñaki Peña. Foi bem o Iñaki Peña. E depois disso, o Mbappé vai sonhar com o Iñaki Peña. Porque o Mbappé ficou impedido 8 vezes, mas ele teve, se eu não me engano, 3 oportunidades que ele não estava impedido. Não eram oportunidades dele sair na marca do pênalti, escolher o canto. Eram oportunidades que tinha alguém colando e que ele chutou no gol. O Iñaki Peña defendeu. A mais impressionante, estava 2-0. O Mbappé teve a chance de recolocar o Real Madrid no jogo, trazer o Santiago Bernabéu para dentro da partida, colocar dúvidas na mente do Barcelona. Ele teve essa oportunidade. Ele saiu na cara do Iñaki Peña. Vocês vão lembrar, o Iñaki Peña fecha, mais uma vez lembrando o posicionamento do Ter Stegen. Parece que o Ter Stegen é o mestre do Iñaki Peña. O Ter Stegen ensinou o Iñaki Peña a fazer aquilo e ele faz igualzinho o Ter Stegen. Pelo menos nesse lance, ele fecha todo o ângulo, o Mbappé não sabe o que fazer, chuta e o Iñaki Peña defende. Então ele fez defesas muito importantes. Eu não acho que ele foi o melhor jogador em campo, por isso eu não vou dar a nota 10. Mas pelo que eu vi, todo mundo concorda. Teve uma defesa em cima da linha que ele faz, né? Que vem a finalização de dentro da área, ele tira com a mão trocada em cima da linha, também foi uma defesaça. Só que eu não citei porque não estava valendo, né? Estava impedido. Foi um dos 12 impedimentos que o Real Madrid teve na partida de hoje. E uma bola que ele salva em cima da linha, mas eu não citei porque não estava valendo. Então vamos dar 9,5 pro Iñaki Peña, porque eu não acho que ele foi o melhor jogador em campo, eu só dou a nota 10 pro melhor jogador em campo. Mas, ele jogou pra caramba, né? E ele foi decisivo, ele ajudou o time a ganhar a partida. Então, eu nunca mais, porque eu fiz isso 2 vezes, no pré-jogo contra o Bayern, no pré-jogo contra o Real Madrid. Eu não ridicularizei o Iñaki Peña, mas eu falei que me preocupava a capacidade dele de defender chute. Que ele não me parecia um goleiro que defendia muito chute. E que, enfim, fiz a análise. E nunca mais eu falo isso. Enquanto o Iñaki Peña não me mostrar, não fizer algo que seja uma falha muito grosseira, eu não falo mais nada. Eu confio que ele é o jogador para estar no gol do Barcelona. 9,5 a nota do Iñaki. Tudo bem? Dito isso, Koundé para mim 9,5 também. Alguém quer que o Koundé tenha menos que 9,5? Alguém quer que o Koundé tenha menos que 9,5? Acho que não, né?
Falem aí pra mim, se manifestem aí, por favor. E aí o pessoal, só voltando aqui, o pessoal fala, pô, o Iñaki Peña mudou a mente do ADM. Sim, e isso faz parte. Futebol é o jogo mais surpreendente que tem no mundo. Justamente por isso ele é o mais apaixonante. Então, errar uma opinião faz parte. Ninguém vai conseguir acertar todas. O que eu acho que fica feio é o cara ver que ele tá errado e continuar insistindo pra não dar o braço a torcer. Porra, eu errei, eu falei, eu duvidava do Iñaki Peña, ele calou minha boca, eu duvidava do Nico Martins, ele calou minha boca. Eu vou ficar aqui brigando contra os fatos, para não admitir que tô errado, ao invés de aproveitar a boa fase do meu time e aplaudir os meus jogadores, jamais vou fazer isso. Nunca, não tenho a menor condição de fazer isso. Eu sempre, quando criticar, vou preferir que me calem a boca. E quando calarem, eu vou falar. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho que estar certo sempre. Vergonhoso não é errar. Vergonhoso é errar e continuar insistindo no erro para não dar o braço a torcer. Beleza? Então, Iñaki Peña calou minha boca? Tenho que falar. Calou minha boca e acabou. Bacana. Koundé, 9,5. A galera, pelo que eu vi, concorda. O Koundé, no momento em que eu fui analisar a partida, eu percebi que teve, de fato, um lance que o Vinícius Júnior ganhou dele, que foi no primeiro tempo. Que foi esse lance que eu citei, que o Iñaki Peña fecha bem o ângulo e o Vinícius chuta pra fora. Mas fora isso, foi uma dominância total do Koundé. O Koundé mandou naquela demarcação do campo. O que o Vinícius Júnior tem a comemorar hoje foram os escanteios que ele ganhou. Que dali no primeiro tempo, quando o jogo tava 0-0, ele ia pra cima do Koundé, o Koundé cortava a bola e ia pra escanteio e comemorava. Escanteio! Era o meu sonho! Quando eu era criança era isso que eu queria um escanteio! Bora comemorar, time! Ele faz isso, né? Não só hoje, ele costuma fazer isso. E eu não tenho nada contra, tá? Faz parte, a personalidade dele, ele chama a torcida pro jogo, é legal, né? Pra quem tá torcendo pro time dele. É legal ver isso. Mas, fora isso, ele não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar. Porque o Koundé ganhou todas as jogadas. Certo? O Koundé hoje não foi tão efetivo na frente, mas a estratégia do Flick era essa. Ele sabia que o Vinícius ia ter muito mais liberdade para atacar e que o apoio do Koundé poderia nos colocar numa situação complicada embaixo. Então, apesar de a gente ter jogado no quesito posicionamento com 4 defensores, o Koundé funcionou muito mais como um zagueiro fazendo uma marcação individual no Vinícius do que como um lateral propriamente dito, como ele vinha fazendo anteriormente. Tá bom? E pra mim, nota 9,5. Alguém discorda? Alguém quer dar uma nota menor? É isso, né? É isso. 9,5 para Julius Koundé. No comando da zaga é 9,5 por 2. Tanto pro Cubazi quanto pro Inigo. É 9,5. Porque o que o Inigo Martins errou hoje? Me diz, não, pô, mas teve aquele lance do Inigo, pô, foi complicado. Não teve. Na verdade, eu acho que se a gente quiser ser justo, pelo primeiro tempo, o Cubazi parecia ainda se acostumando a enfrentar o Mbappé e o Vinícius Júnior. Né? O Cubazi ainda estava um pouco se acostumando. Ele cometeu alguns erros, né? Que o Inigo Martins corrigiu. Talvez, para a gente ser justo e bem criterioso, no segundo tempo, os dois não erraram nada. No primeiro tempo, o Cubazi teve alguns erros, nada muito grosseiro, mas alguns erros que, se a gente for bem crítico, a gente consegue perceber e que o Inigo corrigiu. O Inigo Martins corrigiu alguns erros do Cubazi. Isso já vem acontecendo ao longo da temporada e é normal, tá? É normal. Isso faz parte de uma dupla de zaga bem entrosada. Um erra, o outro salva. Já teve jogo que foi o contrário. No jogo de hoje, no primeiro tempo, teve alguns momentos que o Cubazi estava mostrando um certo nervosismo. Quando vinha a bola longa, ele não sabia se ele antecipava, se ele marcava, se ele recuava. E ele cometeu alguns equívocos e o Inigo estava lá para corrigir. Então vamos ser justos? Por isso, eles não podem ter a mesma nota. Porque o Inigo corrigiu erros do Cubazi. Eu posso dar a nota 9,5 para o Inigo Martins e a nota 9 para o Cubazi? Faz sentido? Faz sentido? 9,5 para o Inigo, 9 para o Cubazi, porque o Cubazi jogou muito bem. Jogou demais o Cubazi. Mas o Inigo Martins jogou um pouco melhor do que ele, porque corrigiu alguns erros dele no primeiro tempo. Pode ser? Cubazi e Inigo?
Cubazi 9, Inigo Martins 9,5. Beleza, então assim vai ficar. Vai ficar desse jeito, tá bom? Na lateral esquerda, até a assistência, eu acho que o Baldé estava fazendo um jogo muito ruim. Acho que o Baldé estava fazendo um jogo muito complicado. O Baldé não estava conseguindo fazer os desarmes, ele não estava sendo eficiente nas coberturas, ele estava tendo uma certa dificuldade para avançar, ele tinha tido algumas oportunidades de fazer os cruzamentos e ele não estava conseguindo fazer os cruzamentos de maneira correta, certo? Eu tinha muitas críticas a fazer ao jogo do Baldé, até a assistência. Porque a assistência que ele dá é uma assistência crucial, é a assistência do 2-0. A jogada dele começa bem, ele escolhe a jogada correta no momento em que ele se projeta na hora certa. Porque se ele se projetasse muito cedo, alguém ia acompanhar. Se ele se projetasse muito tarde, a jogada ia atrasar. Ele se projeta na hora certa. A bola tá chegando no pé do De Jong, ele arranca. Porque ele já sabe, a loura vai meter pra mim. A loura vai botar pra eu. E eu vou se consagrar. E foi o que aconteceu. Quando a bola tá chegando no pé do De Jong, ele arranca. Quando ele arranca, meu irmão, o De Jong acerta o passe e não tem mais o que fazer. É torcer pra ele errar o cruzamento. E ele não errou. Golaço do Lewandowski. Talvez, por tudo que a gente viu na partida, o Baldé seja o que merece a menor nota, né? Seja o que merece a menor nota, mas ele não merece uma nota baixa. O que vocês acham de pro Baldé uma nota 8? Vamos ver aí se a galera é mais rigorosa ou não do que eu. Eu daria a nota 8. Vocês querem que seja menos ou mais ou tá bom? Tem gente falando 8,5, tem gente falando 8. Nota 8. Justo, então é nota 8, justo. Então acho que a galera concordou, vamos ficar com a nota 8 pro Baldé. Nota 8. Se ele não tivesse acertado aquele cruzamento, seria nota 6, 6,5. Mas porra, tu dá a assistência do gol, que desmantela o teu adversário. Tem que ter um crédito a mais, né? Eu ainda acho que o Baldé tem algumas facetas do jogo dele que precisam melhorar, mas essa assistência dele foi crucial, ele não merece uma nota baixa. Ele não merece uma nota baixa, ele merece uma nota boa, embora não seja do nível do resto do time. Por isso, nota 8, ficou nota 8 pro Baldé. Tá? Vamos pro meio campo. No meio campo a gente começou com Pedri, Casador. Casador, nota 9,5, né? Nota 9,5. Ou não? Alguém quer diminuir a nota do Casador? Porque pra mim, ou ele tem que ser escolhido o melhor do jogo e levar nota 10. Isso é possível, tá? Não seria falta de merecimento. Ele mereceria se ele ganhasse, se a gente chegasse à conclusão que ele foi o melhor em campo. Não teria nada demais. Ou ele tem que ser escolhido o melhor em campo e ganhar nota 10, ou ele tem que ganhar 9,5, porque a assistência do primeiro gol, se desdobrando na marcação, acertando os passes, não é isso? Eu tô vendo a galera muito dividida. Então bora fazer o seguinte, calma, fazer o seguinte. Antes da gente continuar dando as notas, vamos dar os votos de quem foi o melhor em campo. Vamos dar os votos de quem foi o melhor em campo. Eu vou trazer 3 candidatos para melhor em campo. Quem foi escolhido o melhor em campo, leva a nota 10. Quem foi escolhido o melhor em campo, leva a nota 10. Os outros 2 a gente dá 9,5. Vou botar aqui na roda. Inigo Martins, Casador, Lewandowski. Eu acho que foram os 3 melhores jogadores da equipe no jogo. Rafinha jogou muito bem, mas eu não acho que ele fez hoje um jogo para ser o melhor em campo. O Yamal jogou, todo mundo jogou muito bem, mas eu acho que para ser o melhor em campo seria um desses 3. Vamos votar? Eu não vejo o Yamal como o melhor em campo, embora ele tenha jogado muito bem, certo? Vamos votar, vamos escolher entre esses 3. Inigo, Casador, Lewandowski. Quem foi o melhor em campo? Por enquanto tá todo mundo falando que foi o Lewandowski. Tem gente falando do Pedri, apareceu agora um voto pro Casador. Aí o cara manda aqui, eu daria pro Casador, mas não é isso, é pra votar. Se você quer dar ou não pro Casador, é outra parada. Nós estamos aqui para fazer a votação das notas. Não é OnlyFans. Pelo amor de Deus, gente. Eu daria a nota 10. Ah, tá bom, entendi. Desculpa.
Me equivoquei aqui na interpretação de texto, tá bom? Perdão. Mas agora eu entendi o que você quis dizer. Apareceu muita gente votando no Casador. Tu sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? A live é minha. Nota 10 pros dois. Nota 10 pro Casador, nota 10 pro Lewandowski. Pronto, tá todo mundo tranquilo. Porque eu tô vendo que tá empatado. Eu tô vendo que tá empatado. O mesmo tanto de gente falando que a nota vai pro Casador é o mesmo tanto de gente falando que o melhor do jogo foi o Lewandowski. Aí o cara falando, eu dou muito pro Casador. Não, vamos com calma. Precisa. Tem a menor necessidade disso, tá bom? Mas vamos lá. Então, pra mim, nota 10 pra Casador e pra Lewandowski. Os dois merecem. O Lewandowski porque decidiu o jogo. Tá bom? Mas ele perdeu aquele gol. Porra, mas ele fez 2-0. Galera, o primeiro gol vale mais do que o segundo. O segundo gol vale mais do que o terceiro. E ele fez os dois primeiros. Então ele quebrou, ele basicamente assim, ele decidiu o jogo a nosso favor. Ele perdeu aquele gol, não pode perder, beleza. Mas ele decidiu o jogo a nosso favor. Então, nota 10 pro Lewandowski. Só que também eu acho que é justo a gente fazer uma ode, um aplauso ao Casador. E o Casador também vai ficar com a nota 10. Então os dois vão ficar empatados. Corta o troféu de melhor no campo, dá metade para cada um, ponto final. Tá bom? Pedri, nota do Pedri, 9,5. Jogou pra caralho, Pedri. E eu quero falar algo que não tem nada a ver com a tática, nem com a técnica, mas sobre o aspecto físico do Pedri. O Pedri virou, sob a tutela do Hansi Flick, um monstro físico. Corre muito. Ele tá... O Casador, pelo fato dele estar jogando ao lado do Casador, que não assim, o Casador não é desse mundo. O Casador foi trazido de Júpiter para jogar futebol, porque a maneira que ele consegue ser onipresente é absurda. Talvez a gente não esteja falando tanto sobre isso, mas o que o Pedri tem corrido e desarmado e ganhado duelos e ido para dividida, isso daí eu não esperava que o Pedri pudesse ser esse jogador. E sobre a tela do Hansi Flick ele está sendo, o meme é verdade. O meme do Hansi Flick dando trembolona para os jogadores é verdade. O Pedri não pode ser sorteado para o antidoping. Se sortear o Pedri para o antidoping, a casa vai cair para nós, porque ele tomou alguma coisa. Ele injetou alguma parada. Ele está fazendo a suplementação injetável. Tá rolando a suplementação injetável para o Pedri. Porque ele mudou completamente a sua maneira de se comportar em campo, no aspecto físico. E aí o detalhe que me obriga a falar sobre isso. O Pedri, galera, tomou hoje uma entrada no tornozelo do Tchouaméni. O Tchouaméni deu no tornozelo dele de um jeito que, se fosse o Pedri da temporada passada ou de 2 anos atrás, era 3 meses fora. 3 meses fora. Aquele pisão que ele pegou do Tchouaméni, você deve lembrar que jogada foi essa? Que ele chegou até a ser atendido pela equipe médica do Barcelona. Se fosse o Pedri de 2 anos atrás, era 3 meses fora. E ele nem saiu do jogo. Ele não saiu nem do jogo. O cara dá no tornozelo dele, dobra o tornozelo dele. A galera vem e passa uma andiroba. Aquilo ali eu conheço, aquilo ali é andiroba que passaram. Tá? Óleo de andiroba. É um anti-inflamatório natural da Amazônia. Eu sou paraense, eu conheço. Quando eu jogava bola que me dava um porrada, eu passava andiroba e funcionava. Passaram andiroba no Pedro e ele voltou a jogar. Porra. 2 anos atrás era uma cirurgia. Agora é andiroba. Isso para mim é o grande símbolo da mudança física que o Pedro está tendo. Tá bom? Nota pro Pedro 9,5. Tudo bem? E aí, Fermin, cara, pra mim o Fermin, ele não nos entregou o que ele precisava dentro do campo. Ele nos entregou. Isso daqui a gente já falou anteriormente no vídeo, mas eu vou repetir para poder justificar a minha nota ao Fermin. O que o Barcelona estava precisando do seu meio ofensivo? A gente tem um time que está jogando no 4-4-2, mas que as linhas são muito espaçadas, porque a linha frontal ela avança para tentar cortar a origem do passe, e essa linha aqui de embaixo, para não sofrer com a velocidade do adversário, ela afasta. Isso daqui é o que eu vejo muita gente pedindo pro Hansi Flick fazer, e é horrível você ter uma linha adiantada e outra baixa, porque você consegue jogar entre linhas.
O Barcelona precisava de um jogador para atuar entre essas linhas. Isso faltou no primeiro tempo. Porque o Fermín tem muitas valências, ele nos entrega muitas coisas. O Fermín tem intensidade, o Fermín tem chute de fora da área, o Fermín tem onipresença, o Fermín tem pressão alta, o Fermín tem muita coisa para entregar pra gente, tá? Mas do que o jogo pedia era um meio ofensivo que atuasse entre essas linhas. E o Fermín não tem essa característica. Ele não tem a lucidez para atuar entre linhas. Era um jogo que precisava ou do De Jong adiantando o Pedri para frente, Pedri ali e o De Jong na base da jogada, ou então o Dani Olmo. E aí o Hansi Flick tomou a decisão, entrou com o De Jong e sacrificou o Fermín. Eu acho que o Fermín foi o nosso jogador mais apagado na partida. Não é querer chicotear o Fermín, não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas ele foi o jogador que a gente estava precisando que tivesse certa lucidez, por não ser característica dele, acabou faltando e ele não conseguiu no primeiro tempo nos ajudar a criar as oportunidades. No segundo tempo, o Pedro foi adiantado e posteriormente entrou o Dani Olmo. Porra, a gente deitou para cima do Real Madrid. A sensação que dava era que o Barcelona ia fazer o quinto, o sexto, talvez o sétimo. Tivemos oportunidades para isso. Então eu acho que o Fermín tem que ser a nossa menor nota. Mas ele não merece uma nota baixa. Ele não merece uma nota baixa. Mas ele tem que ser a nossa menor nota. Eu, pro Fermín, daria a nota 7,5. O que vocês acham? Pode ser 7,5? Por conta dessa análise que a gente está fazendo aqui do que o jogo pedia. O Eric manda uma mensagem para mim que ela me preocupou. Ele falou: o De Jong pode comer a minha mãe, pode comer a minha irmã, e se um dia eu arrumar uma namorada, ele pode comer a minha namorada também. Aí, meu amigo, eu acho que você tá com uns fetiches que não cabe aqui. Aqui esse espaço não é para isso. Esse espaço não é para isso. Não é OnlyFans, aqui não é Tinder. Esse espaço aqui que você tá no lugar errado. Nossa, eu escutei falando isso, eu peguei só pela metade. Mas tu pensa? Eu escutei, eu falei, Não, você jamais. Isso aí foi o que o cara mandou, Deus o livre, pelo amor de Deus. Não, você jamais. Mas o cara manda uma dessa aí, eu fico até pensando, o que tá acontecendo? Aí eu vou no final da live, por favor, mande um direct pra mim. Mande um direct pra mim que eu vou mandar o número de um psicólogo, que você tá precisando de um acompanhamento. Acompanhamento bem de perto, assim, porque foi uma frase que me preocupou bastante. Tá bom? Não gostaria que se repetisse aí a frase nessa nossa live. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu vi muita gente pedindo nota 7, tudo bem. Pro Fermín, a nota 7. Eu acho que fica um pouco baixa, eu acho que fica um pouco baixa, mas tudo bem. Se vocês querem nota 7, pro Fermín vai ser a nota 7. Yamal e Rafinha, ou é 9 ou é 9,5. Que nota vocês querem? Eu acho que os dois merecem a mesma nota. Eu acho que os dois atuaram no mesmo nível. O Yamal mais com a bola no pé, o Rafinha fazendo mais o trabalho tático, mas mesmo assim o Rafinha termina com um gol e uma assistência. O Yamal com seus dribles de sempre e com um gol que foi o gol que matou o jogo, que foi do 3-0. Os dois para mim tem que ter a mesma nota. Para mim os dois são ou 9 ou 9,5. Vocês decidem. Tá, por enquanto tá empatado. E agora desempatou a favor do 9,5. Vai ser assim então, vai ficar 9,5. Né? Vai ficar 9,5 e o Lewandowski a gente já falou para ele a nota 10. Então como foi que ficaram as notas dos nossos titulares? Iñaki Peña, 9. Koundé, 9,5. Cubarsí, 9. Inigo Martínez, 9,5. Baldé, 8,5. Casadó, 10. Pedri, 9,5. Yamal e Rafinha, 9,5. Fermín, nota 7. Lewandowski, nota 10. Assim ficaram as nossas notas dessa nossa live pós-jogo de hoje. Tá bom? A nota do técnico, a nota do Flick, nota 10. Ele leu o jogo perfeitamente, ele percebeu. E eu sempre falo isso. Tu falou na live. Porra, se eu vi aos 30 minutos, o Flick viu aos 12.
Ele entende muito mais de futebol do que eu, ele tem muito mais de experiência do que eu. Se eu vi aos 30 minutos que a gente precisava explorar esse entrelinhas, que as linhas do Real Madrid estavam muito espaçadas, o Flick, se eu aos 30 percebi, ele com 15 já sabia. Então quando ele faz a troca, ele é perfeito. Nota do Flick, não só no jogo de hoje, mas na temporada, nota 10. Não tenho o que reclamar do Flick na temporada. Tá bom? Vamos dar a nota pro De Jong. Para mim, o De Jong nota 9. Para mim, De Jong nota 9. O Dani Olmo também entrou muito bem, mas não conseguiu ser diferencial. Para mim, nota 8,5. Para mim, nota 8,5. E o Gavi eu não posso dar nota. Não posso dar nota pro Gavi, porque jogou pouco tempo. Mas eu gostei do Gavi, porque o Gavi já entrou, já provocou o adversário, já deu porrada nos caras, já fez falta, tomou cartão amarelo. É o Gavi que a gente conhece, pô. A gente precisa ter jogador assim. Não dá pra ganhar com time de condomínio, só bom moço, só sorrisos e abraços. E, me desculpa, eu vou ter que tomar a bola de você, perdão. Não, tem que ter jogador que entra no campo, vem porrada nos caras. Aí o Vinícius Júnior veio provocar, ele já pegou o pescoço do Vinícius Júnior e provocou de volta. E os dois ficaram se provocando e ele não se intimidou. Tomou um cartão amarelo, porque deu uma porrada, mereceu o cartão amarelo e tem que ser assim mesmo. Tá bom? Time de condomínio, só bom moço, só por favor, o senhor permite, me desculpe por tomar a bola, perdão porque eu fiz o gol, esse time não vai pra frente. E o Gavi é um jogador que ele tem essa característica de brigar, e a briga dele foi muito interessante. Tudo bem? Galera, vai terminar a bateria aqui do meu microfone. Como nós já demos as notas para todos os jogadores, vamos fazer o seguinte. Eu não vou responder pergunta de vocês, mas eu vou abrir hoje. Hoje eu vou abrir aquela caixinha de perguntas e respostas que a gente sempre faz. E vou responder, vai rolar, no caso, o Blaugrana Responde. Tá bom? Vai rolar aí o Blaugrana Responde. Eu vou, agora mesmo, vou postar essa caixinha. Vocês mandam todas as perguntas que vocês quiserem por lá. A gente vai fazer o Blaugrana Responde. Eu vou responder e postar no YouTube, pode ser? Porque vai acabar a bateria do meu microfone. Eu tô acabando de ver aqui. A gente não vai conseguir manter a live por muito tempo mais. Eu acabaria não respondendo vocês. Tudo bem? Nós já fizemos aqui 1h30 de live, tá? 1h30 de live. Eu vou falar, só porque me perguntaram aqui, eu acho interessante. Eu já falei no começo da live, mas não custa repetir. E essa live vai ficar salva. E essa live vai ser postada no YouTube. Mas estão me perguntando, e o Ancelotti, aquela briga com o Flick? O Ancelotti ficou com raiva porque o auxiliar do Flick, que é o Westerman, o auxiliar do Flick, o Heiko Westerman, quando sai o quarto gol, ele comemora olhando pro banco do Real Madrid. Ele faz aquele gesto assim, tipo, não era vocês que eram os caras? Então toma 4-0. Ele faz isso, que é o que a torcida inteira fez. Se você assistiu com algum amigo madridista, você fez o mesmo gesto. E ele foi lá e provocou mesmo. O Ancelotti não gostou. Não pode provocar. E o Flick falou, tá bom. Não, mas porque ele tá provocando a gente, o Flick tá bom. O Flick não pediu desculpa, mas também não alimentou a polêmica. Tipo, ele não pode porque não sei o quê, porque a vovó, porque a mamãe. E o Flick, tá bom. Me aperta minha mão aqui, tá bom. E encerrou por ali a história. E aí entra a situação. Não quer ser provocado porque tomou 4-0 em casa? Não tome 4-0 em casa. E aí você não vai precisar repreender ninguém. Se você não tomar 4-0 em casa, ninguém vai comemorar na sua cara. Futebol não é um acampamento hippie, todo mundo de mãos dadas, olhando os arco-íris e aplaudindo o pôr do sol. Futebol tem provocação, futebol às vezes tem entradas mais duras, futebol tem momentos em que você pode sentir que as pessoas não estão lhe tratando da maneira que você gostaria, mas isso se chama competição. Então, se fizessem com a gente, eu ia estar puto. Eu não teria a menor dúvida disso. Mas eu não tomei 4-0. Quem tomou 4-0 foi o Ancelotti. Então quem tem que escutar a provocação é o Ancelotti. Tomou 4-0 dentro de casa, vai escutar a provocação. Não quer ser provocado, não tome 4-0 em casa. Tudo bem? Eu acho que a gente pode encerrar a nossa live por aqui. Fica o meu compromisso. Eu vou postar a caixinha de perguntas nos stories. Vocês mandam as perguntas todas lá. Eu respondo no YouTube. A gente vai fazer um Blaugrana Responde com a temática... é o clássico. Pode ser? Um Blaugrana Responde só
de perguntas e respostas acerca do El Clássico, que é para vocês que perguntaram, interagiram aqui comigo, mas infelizmente não deu tempo de eu responder, porque a minha garganta já não aguenta mais, a bateria do microfone está acabando, a live já teve 1h30, enfim, para vocês serem respondidos. Vocês vão mandar lá e eu vou responder. Beleza? Aquele abraço, até o nosso próximo encontro, 4-0 para nós, tchau, tchau.